Então, assim, os pontos importantes do 13º, como a gente já havia falado, né, Marina, tem ali o salário mais as variáveis, que é onde que a gente tem que ver a base de cálculo para o 13º. Para mim, isso seria a parte primordial inicialmente para saber o valor a pagar. Com certeza, né? Porque a gente tem que saber ali o que enquadra na remuneração do colaborador. Então, se você gerou a folha ali, né, tem as remunerações que entram no cálculo 13º, aí a gente tem que fazer uma média bacana ali para ficar certinho. Isso, até porque você tem que saber, né, qual variáveis pegar, quando que se vai ser por 12, né? Eu acho que o 13º a maioria faz por 12 mesmo. Uhum. E o valor da primeira, porque se a gente faz uma primeira parcela do adiantamento menor, ele vai impactar na segunda. Sim. Né? Então, você vai ter que pagar a diferença na segunda. Dá tempo de corrigir? Dá, né? Mas é importante fazer o pagamento correto, até para que o funcionário também não saia lesado. Sim, e acontece muito, Flávia, que eu tenho visto assim, em alguns atendimentos, é questão de horista. Gente, horista, a configuração dele é diferente de um mensalista. Tanto que a gente tem um evento salário base, que é nosso evento 1, que ele é usado para quem? Mensalista. E tem muita gente usando ele para horista. E quando vai gerar 13º, não gera valor. Então, é um salário variável. Então, o salário base ele não é um salário variável, ele é um salário integral. Então, tem que ser o salário hora. Então, assim, se vocês não trabalham aí com horista, verifica se o evento cadastrado lá no salário tá certo. Porque ele tem que ser um salário variável, para ele poder fazer a média, vir um DSR separado, né? Para ele vir tudo certinho. Tanto em 13º, em férias, né, Flávia? Então, assim, eu vejo que tem muita gente fazendo isso errado. E todo ano é a mesma coisa. Todo ano você pega alguém fazendo com o evento errado. E o evento salário base, ele é para mensalista, viu, gente? Isso. Eu até fiz um teste no atendimento, que foi esse caso, não sei nem se é o mesmo atendimento, mas foi até no suporte. O pessoal colocou realmente, né, jornada variável, e ele não trazia. Quando a gente marcou para ele ser salário variável, ele sim fez o proporcional lá e dividiu. Só que a gente tem que pensar que esse evento eu também trabalho para os outros funcionários mensalistas. Exatamente. E não vai ficar correto, porque vai ter um divisor diferente. E acaba que ele não vai ganhar o valor cheio de 13º, ele vai proporcionalizar e vai ficar errado. Exatamente. Dá pra gente ajustar ali só pra gerar aquele 13º? Dá, mas já evita o erro, gente. Então, assim, já faz o cadastro ali certinho pra vocês não terem que ficar fazendo coisa manual depois, né? Que depois você tem que ficar fazendo conferência de tudo, ajustando coisas, porque igual é muito perigoso a gente mexer nesse evento justamente porque usa pra outros tipos de funcionário. E aí você põe que ele é variável. Aí acaba fazendo média para um funcionário que nem tem que fazer média. Ele recebe um valor cheio, né? Então, fica errado. Fica errado mesmo. Porque, nesse caso meu, até deu exemplo, né? Para a pessoa que eu estava auxiliando, que se eu poderia resolver o problema dela, mas aí eu ia atrapalhar os dos outros. Exatamente. Então, o sistema faz corretamente, porém, a gente tem que fazer os ajustes corretos. Então, quando se tratar de funcionário mensalista, sempre usar o salário base, mas para funcionário jornada variável, jornada fixa, que seja horista, a gente tem um evento, mas caso necessário tem que criar e linkar lá no salário do funcionário para que ele calcule corretamente nessas horas que a gente precisa de uma base, né, extensa. Se ele tiver 12 meses, vai estar tudo errado, você vai ter que fazer ou refazer tudo, o que talvez eu nem sugiro, porque eu tenho que retificar também a social, porque vai trocar as informações, ou fazer manual. Exatamente. Aí tem que fazer uma média. Aí você tem que ter segurança ali dos valores e do processo. Então, se você tem uma ferramenta que possa te ajudar, é melhor você alimentar ela corretamente, né? Pra você não ter que ficar fazendo cálculo manual, né, Flávia? Porque a gente tá correndo o cálculo manual, né? Então, assim, hoje a gente tem uma ferramenta, né, boa, que é o sistema da macro. Então, assim, pra que a gente tem que ficar fazendo coisa manual, né? Sendo que a gente tem uma ferramenta boa ali pra poder estar auxiliando, né? Isso. Só saber configurar ela certinho ali, vai dar tudo certo. Porque o intuito do sistema, ele é ser automatizado, né? A gente tá auxiliando o cliente que assim, com um clique, faça o processo. Só que depende muito de configuração. Onde estão os grandes erros ali, eu vejo validações no sistema hoje. É até interessante a gente falar sobre isso, porque a gente tem um sistema completo, robusto, né? Com muitas informações, mas a gente tem que entender que depende ainda da gente estar lá
fazendo os cadastros corretos. Isso o restante depois, aí você consegue fazer o processo com um clique no sistema, né? Até mesmo hoje que a gente tem aí nossa nova ferramenta, a inteligência artificial, que está trazendo também muitos processos legais, muitas informações que também vai te auxiliar, mas a gente ainda tem que alimentar os cadastros corretos. Exatamente. Certo? Certo. No sistema, Marina, eu trouxe aqui então, deixa eu só ver aqui só um minutinho. Opa! Eu tenho dificuldade no tab aqui. Então é isso. A gente vai, só para finalizar, aí a gente pode contar aqui também que a primeira parcela, antes de eu mostrar no sistema, que eu ia mostrar sobre as variáveis, que a primeira parcela de adiantamento, conhecida como adiantamento 13º, ela pode ser paga ali, então, de fevereiro a novembro, no prazo máximo de 30/11. Tava até conversando aqui antes que, pessoal, eu também fazia muito isso. Eu fazia 20/20 lá na contabilidade que eu trabalhava. Eu pagava a primeira no dia 20, maravilha, né? Eu adorava. E a segunda no dia 20. Então, ficava 20 e 20. Mais o limite de 30/11. E lembrando, né? O muito importante que a gente vê muito acontecendo os descontos indevidos dentro da folha do adiantamento. Então, vamos supor, o que eu falo? O de indevido. Se eu vou fazer a parcela integral do 13º, eu tenho que lembrar de fazer o abatimento do líquido. E eu não posso ter nem mais nenhum desconto. O que eu venho vendo é que o pessoal ainda faz alguns descontos em adiantamento de 13º indevido. E eu não vi nenhum embasamento legal até agora para ter esses descontos de adiantamento na primeira parcela de 13º. Não sei se você já chegou a pegar lá. O adiantamento eu já cheguei a pegar alguns descontos indevidos meus. Então, na parcela de adiantamento, gente, é só o adiantamento mesmo. A não ser que você vai fazer um pagamento integral, ele continua sendo a primeira parcela, né? Isso que vale lembrar o pessoal. Tem o desconto do INSS e talvez o imposto de renda, o INSS sempre. Isso. E o imposto de renda vai depender se você vai alcançar o teto, é isso mesmo. Então, se eu vou fazer esse valor de adiantamento integral, eu não vou lançar o desconto ali de nada, nem de INSS, nem imposto de renda. Mas eu tenho que lembrar de adiantar o líquido. Isso, tem gente que vira e fala assim, Mariana, eu quero adiantar tudo agora no mês de outubro. Né? Tem gente que tem empresa que faz isso, adianta tudo antes ou no mês de novembro, né? Só que não tem como a gente fazer o 13º no mês 11 ou qualquer outro mês do ano, porque ele é do mês 12. Isso aí o próprio social já definiu que ele é do mês 12. Então, a gente tem periódicos nesse mês, né? Tem gente que acha que só tem que fazer o lerite e pronto. Não, gente, tem 13º separado, é uma competência, né? Tem um social, você tem que mandar o 1200, você tem que mandar o 1299 de encerramento, e ele é só aceito na competência 12. Então, assim, consigo adiantar? Consigo. Porém, o que a gente indica, né, Flávia? Vai lá na competência 12, gera o 13º, para você ver como que vai ficar lá o valor menos o INSS e imposto de renda se tiver, para você ver o valor líquido. Então, tendo valor líquido, aí sim, você pega esse valor líquido e adianta para a pessoa no mês que você desejar. Exclui, né, Flávia? Exclui a folha que você gerou lá em dezembro, né, para você... É só para ter uma base. Só para você ter uma base mesmo aí. E aí, põe o valor líquido pro funcionário e quando for no mês 12, ele vai vir um valor integral, descontando o INSS, e aí ele vai ficar zerado, né? Isso é importante. Até porque... Se você descontar o bruto, se você pagar o bruto no adiantamento, né, Flávia? Que valor que você vai ter para descontar INSS e imposto de renda? Não tem jeito. Vai dar insuficiência. Vai dar insuficiência, então vai ficar negativo. Então, você vai ter problema na social. Então, assim, por isso que a gente indica, né, fazer esse cálculo pra você ver qual que é o líquido. E aí, sim, você adianta. E depois, em dezembro, você gera pra ela ficar zerada, pra você ter os eventos e recolher o INSS. Porque o adiantamento, gente, a gente não recolhe INSS. O INSS, ele vai ser recolhido só na competência 13 mesmo. Isso, que é onde que tem o evento para alimentar a social e previdência e que aí gera os valores que vai para a DCTF Web, que é a competência 13, né? E aí ainda, o pessoal ainda tem muita dificuldade sobre isso, tem muita gente que está amarrado lá na Cefip ainda, né? Então, gente, na primeira parcela a gente tem incidência de FGTS, mas não tem INSS, então ele não vai gerar tributos de guias de DCTF, mas ele vai também no FGTS. É um susto também que o pessoal leva, né? Que a
guia de FGTS vai lá em cima. Vai. Aí o pessoal, meu Deus. Tá com diferença, tá errado o cálculo. Mas não, gente, porque tá entrando a primeira parcela do 13º aí. Então, no dia 20/12, se eu não me engano se é o vencimento, né? Eu não sei. 20/12 vence o FGTS. Na verdade, vai ser dia 19. Dia 19/12 vai vencer o FGTS da competência 11, juntamente com a primeira parcela de 13º. Isso. Então, o seu cliente vai assustar, então você já pode ir lá para ele, porque tá junto com o adiantamento de 13º. Uhum. Na competência 12, a gente tem opção hoje no FGTS digital de desmembrar, o que eu não acho muito aconselhado, porque a gente acostumou recolher tudo junto. Mas você tem a opção de desmembrar, mas ele também vai ser calculado junto com a folha do mês 12, vencendo em janeiro. Exatamente. Diferente do INSS. Que aí a gente tem uma DCTF Web separada, né, Flávia? Exatamente. Então, a segunda parcela, ela pode ser paga até o 20/12, ela incide INSS e imposto de renda. Só que o INSS da competência 13, que, né, a gente trabalha na 12, ela não vai vencer em 20 de janeiro. Ela vai vencer 20/12. Então, é um tanto de coisa vencendo 20/12. 19 no caso. Uhum. Então, acaba que eu vejo o pessoal pagando em atraso, achando que vai ser a mesma coisa da competência 12. Então, isso também é uma informação muito importante pra gente lembrar, porque é anual, né? A gente acaba esquecendo. Mas é uma coisa que sempre foi, né, Flávia? Eu acho que não sei qual que é a confusão que o pessoal arruma, mas sempre teve a GPS da competência 13, que a gente gerava na Cefip, que vencia dia 20/12. Então, continua a mesma coisa, né? Manda social e aí vocês vão ter uma DCTF Web. Então, no mesmo dia que vocês têm o limite para pagar a segunda parcela, é o limite para pagar o INSS. Então, assim, você vai pagar no dia 20/12 o 13º, o FGTS do mês 11, o INSS do mês 11 e o INSS da segunda parcela do 13º, que é onde encerra-se a competência 13. Exatamente. Então, a gente tem todas essas obrigações e guias, né, a se processar. Realmente, nesse período, nesse dia, tem muita coisa vencendo. Então, não confunda. Não deixe de mandar no prazo. Não deixe de mandar a guia também para o seu cliente no prazo, para que ele não pague multa e juros. Né? Querendo ou não, é salgado, né? As taxas que se aplicam. E faz parte do planejamento que a gente falou no início da live, né, Flávia? Então, assim, tendo um planejamento ali bacana com o seu cliente, na hora que chegar na época do final do ano aí, consegue pagar as guias tudo, ó. Tranquila. Ali ter consciência também desses vencimentos, ele acaba se planejando, guardando ali, né? Fazendo caixa para fazer esses pagamentos, que é muito importante. Isso. A gente sabe que nessa época acaba ficando um pouco no sufoco o nosso cliente ali, porque junta muita coisa para pagar, né? Muita coisa. Nessa hora ser empresário dói. É onde entra a parte contábil, hein, gente? Fazer as provisões. Fazer as provisões, fazer a provisão mensal, né? Dos avos mensalmente é importante.